Amém. Deus abençoe vocês nessa manhã. É um privilégio servir o Deus vivo. Amém. Nós todos podemos ficar de pé. Tá bom. Vamos cantar aquela canção. Eles vêm do leste, eles vêm do oeste. Amém. Eles vêm do leste, oeste. Eles vêm de terra de longe, com o rei festejar, alegremente ceiar, abençoar esses peregrinos, contemplando seu rosto santo, reluzindo no amor divino. Benditos portadores de sua graça, como pedras da coroa a brilhar, desde que Jesus me libertou. Sou muito feliz, não tenho mais preocupações, seu jugo é tão doce pra mim. Minha alma era toda negra, mas trevas fez de sair. Agora eu canto a vitória, pois Jesus me libertou. Amém. Você pode clamar a vitória que te libertou. Amém. Louvado seja Deus. Você sabe, nós nos juntamos do leste ao oeste, do norte ao sul. Vamos simplesmente virar ao lado, olhar o nosso irmão, nossa irmã e dizer: Deus abençoe, irmão, é tão bom de ver. Eu quero ter um companheirismo com você. Tome um minuto e faça isso. Pois Jesus me libertou. Jesus vem chegando, ó, se nosso Senhor nesse momento vier, traz quem está livre do pecado. Isso então nos traria alegria, ou tristeza e desespero. Quando o Senhor em glória chegar, nós o encontraremos no ar. Desde que Jesus me libertou, sou muito feliz, não tenho mais preocupações, seu jugo é tão doce pra mim. Minha alma era toda negra, mas trevas fez que sair. Agora eu canto a vitória, pois Jesus me libertou. Mais uma vez. Jesus me libertou, sou muito feliz, não tenho mais preocupações, seu jugo é tão doce pra mim. Minha alma era toda negra, mas trevas teve que sair. Agora eu canto a vitória, pois Jesus me libertou. Amém. Agora nós vemos um ao outro, nós apertamos a mão uns dos outros, vemos quem está no nosso meio. Agora vamos convidar o Espírito Santo para vir nesse culto e ter total controle. Amém? Vamos inclinar nossas cabeças. Pai Celestial, nós estamos tão emocionados essa manhã, Senhor. Nós te amamos, Senhor, te agradecemos pelo Calvário, por ir lá, Senhor, tomar o nosso lugar, pagar o débito, Senhor, trazer, comprar essa noiva com o teu próprio sangue. Obrigado por isso, Pai. Então o Senhor enviou o irmão William Marombrana, Senhor, para nos dizer o assim diz o Senhor, com toda a verdade do assunto, Pai. Pai, estamos descansando em cada palavra que foi falada pelo teleprofeta. Nós te apreciamos, Senhor. Enquanto estamos juntos aqui, te convidamos no nosso meio. Venha no nosso meio, Senhor, em cada coração, Pai. Que o Senhor possa ser glorificado no nosso meio hoje, Pai. Garanta isso. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Vocês podem se assentar.
Maravilhoso. Está aqui nessa manhã. Deus abençoe todos vocês. Bem-vindo ao Tabernáculo Branham. Eu gostaria de falar com vocês uns minutos do meu coração. O que aconteceu, o que está acontecendo agora e a direção que nós vamos tomar no Tabernáculo Branham. Você simplesmente ore por mim enquanto eu entrego o meu coração para você, como eu sinto no meu coração. Eu quero te dizer como eu me sinto e como eu estou sendo guiado a fazer para o Tabernáculo Branham. Primeiro de tudo, eu amo cada um de vocês. Vocês são parte da noiva de Jesus Cristo, amém? Agora eu amo vocês. Não haverá escola dominical hoje, ou até a gente ficar um pouquinho mais estabilizado, pois temos algumas coisas para conversar nessa manhã, e que talvez seja um pouquinho mais longo do que uma preliminar, como nós costumamos ter, mas queremos falar sobre os postos e a direção que nós sentimos que o Senhor está nos guiando. A próxima coisa que eu quero fazer, eu quero dizer que tem sido uma honra e um privilégio para servir as pessoas com o irmão William Collins nesse tabernáculo. Eu apreciei o irmão Collins, seu testemunho através dos anos, a sua dedicação, as pessoas. Ele tem sido comprometido. Ele colocou a palavra diante do povo e eu aprecio isso. E eu aprecio o seu testemunho dessa mensagem. E isso chacoalha meu coração. Eu também quero agradecer o irmão Brian Collins, o irmão Steve, a irmã Holland Handy e o irmão Dee Collins pelo serviço deles como diáconos nesse tabernáculo. É um trabalho difícil, não é um trabalho fácil, e eles foram comprometidos e foram fiéis, e eles fizeram o melhor para ser um servo da igreja aqui. Então eu quero agradecer a eles do profundo pelo trabalho deles. E eu também gostaria de agradecer o irmão James e a irmã Betty Phillips pelo serviço deles de manter esse tabernáculo aqui limpo e pronto para o serviço. Lá fora também, eles trabalharam e trabalham muito, muito duro. E quando eu digo trabalhar duro, eu digo eles estão aqui o tempo todo o tempo. E muitas vezes eles colocam muitas horas nisso. E eu agradeço ele pelos serviços deles. Eles foram muito generosos, com muita hospitalidade com cada um que vem nesse lugar. Nós não temos ideia que nós estaríamos nessa igreja hoje sobre essas circunstâncias. Mas nós cremos, porque nós somos crentes no Senhor Jesus Cristo nessa mensagem, e as pegadas do justo são ordenadas pelo Senhor. Homem não tem nada a ver com isso. Deus tem total controle. Amém. Homem não tem nada a ver com isso. Eu quero enfatizar isso. Tem estado na mão de Deus. E nós cremos que as pesadas dos justos, as pegadas dos justos, como a Bíblia diz, são ordenadas por Deus. Agora, desde que o irmão Colin se aposentou no domingo passado, eu tenho assumido a posição como pastor atuante do Tabernáculo Branham. Até nós temos uma votação em 90 dias. Isso foi algo chocante para mim. Isso não era algo que eu não sabia que ia acontecer. Eu não sabia que isso ia acontecer. Eu não sabia. E há uma grande fardo nos meus ombros que foi jogado nas minhas mãos, e Deus vai estar requerendo de mim como eu vou manejar isso. E isso me assusta. Eu quero a responsabilidade, eu quero responder isso com orgulho.
Eu quero a aprovação dele, e essa é a única aprovação que eu preciso. Quando eu disse, pai, eu preciso da sua ajuda, me ajuda. E ele diz, eu quero que faça dessa forma. E eu quero seguir essa direção. Amém? Então, quando ele diz, eu quero estar correto com ele, é tudo o que importa para mim. Alguns meses atrás, eu não tenho uma data para isso, eu senti no meu coração, se eu alguma vez me tornasse o pastor do Tabernáculo Branham, que eu gostaria de oferecer essa igreja ao irmão José Branham para vir ficar um pastor ou um supervisor ou qualquer coisa que Deus colocar no coração dele. Desde essa recente cadeia de eventos de domingo à noite, eu não penso que eu não consegui sair do estacionamento até 10 horas da noite, tantas pessoas chegando para mim, e eu estava tentando, em cada culto, estava tentando falar com cada um que eu podia, apertar a mão de cada um. Eu tentei, eu fiz isso por anos, mas foi difícil, ficando ali até a última hora, dizendo que eu amo vocês e eu quero servir a vocês, aprecio vocês, porque eu tenho isso no meu coração. Mas tinha tanto naquela noite, e eu queria ligar para o irmão José no domingo à noite, e era como 10 horas da noite, e eu não podia, eu simplesmente não consegui, eu não queria tirar ele da cama, estava dormindo, coisas assim. Então eu falei, vou esperar para fazer uma ligação bem naquele momento, mas simplesmente fui para casa. Eu nem consegui dormir, nada, zero, talvez 2 ou 3 horas. Mandei uma mensagem na segunda de manhã, no dia seguinte. Ele disse, eu vou ter uma reunião com você, e assim por diante. Então eu tinha uma dor de cabeça, eu estava totalmente esgotado. Eu falei, meu Deus, e agora? Mas de qualquer forma, eu tive com ele, ele falou, escuta, amigo, irmão, eu preciso de alguns conselhos, de alguma direção. Se tem alguma coisa no seu coração, eu gostaria de saber. Ele me encorajou para cancelar o culto de quarta-feira, foi o que eu fiz, para nos dar tempo suficiente para orar e encontrar a direção do Senhor. Qual é a sua vontade perfeita? Não tem nada mais importante do que a vontade perfeita dele. Todos nós estávamos buscando e oramos para que Deus pudesse cumprir aquilo. Com certeza eu tinha ligações, recebi ligações, tantas ligações. Eu tentei trabalhar nas ligações, tentei pegar todas as ligações, mas provavelmente eu perdi algumas. Sinto muito, não era a minha intenção. Não, eu gostaria de retornar a sua ligação, qualquer coisa. Eu não tenho as respostas. Eu tentei trabalhar suavemente, assim como eu consigo fazer. Mas na sexta de manhã, irmão José me contactou. E eu gostaria de dizer também, porque eu sei que muitas pessoas vão dizer, bem, você simplesmente foi influenciado pelo irmão Billy Paul ou pelo irmão José Branham, você foi influenciado por pessoas, mas que você saiba hoje que o irmão Billy Paul não veio para mim dizer o que eu tinha que fazer, que a junta de administradora não me disse o que fazer, nem o irmão José veio me dizer o que fazer. Hoje eu estou fazendo o que eu sinto no meu coração de fazer, o melhor que eu sei diante do Senhor, diante de Deus. O irmão José me contactou na sexta de manhã. Ele disse o que o Senhor colocou no seu coração. E eu expressei para ele que eu sinto definitivamente, entregar para que ele toma o controle como supervisor, pastor, o que for, a forma que Deus o dirigir. Isso foi o que eu disse, no melhor da minha lembrança. E eu disse, eu sinto definitivamente que eu quero trabalhar contigo
na maior da capacidade que eu tenha, que eu possa. Ele expressou para mim que ele colocou isso diante do Senhor, qual vai ser a vontade dele. E assim que ele soubesse do Senhor, ele iria me ligar. Eu não lembro exatamente que hora, mais tarde no dia, que ele me ligou de volta. Eu acredito que foi uma mensagem de texto. E nós agendamos uma reunião na sexta-noite com o irmão José. Ele sentiu a direção do Senhor, que ele poderia assumir a posição como supervisor ou que Deus o dirigisse. E isso tirou um grande peso de mim. E eu agradeci ao Senhor. Porque você sabe, quando o irmão José me disse uma vez, ele disse: Samuel, se você começar errado, você vai terminar errado. Mas se você começar correto, você vai terminar correto. Essa é a coisa que a gente tem que fazer, essa é a mensagem. E não tem nenhuma forma de fazer isso no Tabernáculo Brana sem isso. Eu não sei, eu nunca vi nada parecido, nunca nem ouvi nada parecido. Eu quero estar 100%. Eu quero dizer isso também, que você sabe, pessoas vão dizer, bem, alguém tomou a posse do tabernáculo. O quê? É Deus. Não é suficiente. Se Deus não é suficiente para tomar conta do tabernáculo Brana, ele não é Deus. Deus está no controle. Ele nunca perdeu o controle. Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. Nós somos aqueles que não sabemos o que estamos fazendo. Mas Deus, se eu puder levantar as mãos e eu colocar na sua mão, que o Senhor possa me moldar, o Senhor possa me guiar, que eu possa ser uma pedra, não uma pedra de tropeço, mas uma peça de impulso para alguém. Simplesmente para que possam chegar nas mãos dEle. Deus é Deus. Agora, você sabe como eu expressei a você, falando sobre a influência que as pessoas vão dizer, você foi influenciado. Isso é exatamente o que eu senti de Deus de fazer. E essa citação veio para mim como um conforto ontem. Isso está na mensagem Que Casa Me Construirá, 1965, novembro, dia 21. Irmão Brana diz essa citação na página 6. Eu aprecio o homem que sigam a direção do Senhor Jesus Cristo, não importando o peso que seja, ainda que o mundo todo, até seu melhor amigo pensa que está errado, mas não é errado para você. Enquanto você sente que tem algo por trás disso, é Deus movendo você, nunca está errado, e você está sempre corretamente. Fim da estação. Isso foi um conforto para mim. Mais uma coisa que eu gostaria de dizer é que Deus requer respeito. Deus requer. Eu preciso respeitar você. E você precisa respeitar um ou outro. E Deus tem colocado os 9 dons espirituais da igreja. Deus colocou lá. Não é de acordo comigo. Deus fez isso. E nós temos, como o irmão Brana disse, nós temos que reverenciar esses dons e respeitar essas coisas. Deus faz essas coisas e Ele sabe que está na mão dEle a qualquer tempo. E Deus colocou um profeta, um evangelista, um apóstolo na igreja. Deus fez isso. Deus fez isso. E eu aprecio dessa forma e respeito isso, que Deus colocou seus dons na igreja. E Deus nessa geração enviou o irmão William Marion Branham para nos dizer a palavra de Deus para essa era. Isso é exatamente o que eu quero. Exatamente aonde a noiva está firmada. E nós temos que respeitar isso e não tentar tirar nada dessa mensagem. Amém. Agora, nós também queremos o respeito um do outro. Hoje, Deus colocou no nosso meio um profeta de Deus. Hoje.
E nós temos que respeitar isso. E eu quero encorajar vocês a simplesmente anda um pouquinho para trás, levante a sua mão um pouquinho e diga: Senhor, você está trabalhando em algo, você está fazendo algo, vamos seguir isso, vamos ter amor e respeito um pelo outro, vamos ter respeito pelo que Deus está fazendo nessa igreja, porque Deus está fazendo algo, amém? E vamos respeitar o nosso irmão, seja o que ele sente no coração de fazer. Eu sinto isso definitivamente. Definitivamente isso é o que nós devemos fazer. Eu creio que devemos estar em oração. Esse é um tempo de cura, é um tempo de restauração, um tempo de reconciliação, um tempo de colocar tudo para fora, um tempo de dedicação total e consagração diante do Senhor. Senhor, me ajuda. Eu quero estar exatamente no centro da tua perfeita vontade e nada mais importa para mim. Nada mais importa para mim. Então, sobre isso que foi dito, eu creio que eu disse o suficiente. Deus os abençoe nessa manhã. É um privilégio, é uma honra de introduzir o irmão José no tabernáculo nessa manhã. Louvado seja o Senhor. Eu amo vocês de todo o meu coração. É uma honra tão grande de estar aqui no púlpito hoje. Eu tentar não ser muito emotivo, mas eu sou muito emocionado. Nós devemos ser emocionados. Nós devemos ser felizes. As pessoas mais felizes na face da terra. E eu sei que você, como eu, está sobre grande expectativa. O que o Senhor tem armazenado para sua noiva. Nós não sabemos as circunstâncias de como tudo isso aconteceu, mas nós sabemos que Deus está fazendo isso. Esse tabernáculo é um local especial. Não é como nenhuma outra igreja. Deus tem pequenas noivas e igrejas ao redor de todo o mundo. E eu tive em muitas delas e falei em muitas delas, mas não é como essa igreja. Esse é um lugar especial que Deus escolheu. Ele escolheu antes da fundação do mundo. Ele disse, tinha uns lírios aqui, mas Deus colocou bem aqui para que o profeta construísse essa igreja. Ele disse ao profeta, tinha uma necessidade, tinha um clamor do povo para que eles pudessem se juntar. Eles queriam se juntar e adorar. E ele disse, é para isso que ele construiu essa igreja. Ele construiu na palavra desde então. Mas nós não sabemos, nesses últimos meses, as coisas que transpareceu em muitos lugares foram muito duras. Eu certamente aprecio sua oração pelo irmão Samuel. O que ele tem passado nessas últimas semanas tem sido muito difícil para ele e muito difícil para essa igreja. Mas eu estou em terra movediça, nós não sabemos, mas Deus tem um programa. Nós não sabemos qual é o programa dele, mas o que for, nós queremos estar no programa dele, seja o que for, amém? Nós não sabemos, nós somos humanos, nós cometemos falhas, faremos erros, mas Deus tem um plano, Ele sabe o que fazer. Irmão Samuel, ele simplesmente se colocou diante do Senhor, não sabia o que fazer, diante das circunstâncias do irmão Collins e os diáconos, e ele pensou, tinha que começar tudo de novo. Nós precisamos da sabedoria de Deus, precisamos da direção de Deus. E quando o irmão me contactou e expressou que isso, eu não sabia o que dizer para ele, eu não estava esperando ele dizer qualquer coisa. Eu sabia bem então, diante das coisas que ele disse, irmão José, eu não quero colocar pressão em ti para fazer alguma decisão que você não deva fazer. Eu falei, você não tem que se preocupar com isso, irmão Samuel. Eu agradeço o Senhor por isso. Eu nunca pensei nisso na minha vida, o tempo todo.
Eu quero a vontade perfeita de Deus. Não importa o que eu sei. Muitas pessoas falam, irmão José, você sente que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu passo isso a minha vida toda. Sempre aconteceu isso. Você tem que fazer isso, você tem que pastorear isso. Mas eu só quero a vontade perfeita de Deus. Seja o que for. Veja, tem uma citação para eu estar aqui essa manhã. Eu não sei o que fazer. Eu não sei como fazer. Eu não preciso da pressão, as coisas que estão acontecendo, de estar aqui para ajudar a noiva de Jesus Cristo. Eu não sei. Mas eu sei que Ele sabe. É como o irmão Branham disse, eu não conheço o livro, mas eu conheço o autor. Só se nós olharmos para Ele, buscarmos a Ele, Ele vai nos mostrar a coisa correta, o que é a coisa certa para essa igreja, a direção correta que precisamos tomar. Mas uma coisa que eu gostaria de dizer é que eu aprecio nosso irmão. Quando ele me contactou, ele tinha um grande fardo no seu coração. Ele pediu para que eu viesse e estivesse aqui, como ele expressou. Ele disse, o que você sentir guiado no seu coração, irmão José, se você quiser ser o pastor, se você quiser ser o supervisor, seja o que Deus chamou você para fazer, isso é o que eu quero que o senhor faça. E para fazer isso, eu consultei diante do Espírito Santo, busquei a mente de Deus para fazer. Então, sem ego, dizer, aqui está, irmão José, isso aqui é seu. Que Deus o abençoe. Tem muitas coisas que estavam, muitas pessoas querendo tomar essa igreja. Desde a época do irmão Branham, ele estava dizendo que muitas pessoas estavam tentando tirar a igreja dele, fazer essas coisas todas, mas Deus não vai deixar isso acontecer. Ele predestinou esse dia. Ele sabia que estaríamos aqui. Ele sabia que todas essas coisas iam transparecer nos últimos meses. Isso era Deus. E o que está acontecendo, como eu expressei antes, nós não temos nada a ver com isso. A junta administrativa, eu mesmo, não temos nada a ver com isso. Seja o que for, Deus fez. E até quando nós vemos o que Deus está fazendo, não sabemos o que Deus está fazendo, mas é Deus que está trabalhando. Então vemos que sempre tem sido, Satanás quer tomar essa igreja. Ele quer destruir essa igreja, ele quer destruir a noiva de Jesus Cristo. Mas Deus não vai deixar isso acontecer. Ele está protegendo todos vocês, está protegendo essa igreja e vai continuar fazendo isso. Eu gostaria de dar honra ao irmão Collins. É um verdadeiro servo de Deus. Muitos criticam o irmão Collins, muitos dizem muitas coisas contra o pastor Collins, mas ele é um verdadeiro servo do Senhor Jesus Cristo. Ele serviu esse posto com fidelidade. Ele manteve essas portas abertas. Ele tocou essas mensagens diante da noiva de Jesus Cristo, quando isso não era uma coisa popular a se fazer. Teve muitas pessoas que tentaram vir aqui tomar essa igreja, fazer qualquer outra coisa. Ele manteve a porta aberta e manteve a mensagem, a fita tocando no púlpito. Isso é um servo de Deus. O irmão Branham o amou, ele o apreciou, e foi uma honra de servi-lo por muitos anos. Eu acho que foi sobre 30 anos como da junta administradora. Eu não conheço nenhum pastor mais fiel que eu tenha visto ao redor do mundo que o pastor Collins. Agora, muitas pessoas de vocês aqui, muitas que vêm e vão diante dos tempos, mas quando alguém está doente no hospital, alguém está enfermo, eles ligam, o pastor Collins está lá. Se tem uma operação 5 horas da manhã, pastor Collins está lá. Se você precisa dele muito tarde da noite, pastor Collins estava lá. Ele foi fiel no seu posto de dever para fazer isso. E eu quero honrá-lo e agradecer ao Senhor pela vida dele, o que ele fez e como ele se manteve pela palavra através dos anos. Deus abençoe o irmão Collins. Você sabe, estando nessa posição, cada pessoa pode discordar com você, não importa o que você vai dizer, sempre vai ter dois lados.
Isso vai ser muito difícil para cada pastor. E foi assim como o irmão Collins, quando ele estava aqui, as pessoas querem trazer suas próprias ideias e querem dividir a igreja em duas direções. Ele tem que procurar o que o Senhor quer fazer. E isso é uma posição, ele tem que avançar sobre isso. Isso precisa da liderança do Espírito Santo. Eu também quero agradecer os diáconos que estavam aqui, que partiram, os nossos irmãos, como ele foi dito aqui, foram fiéis no posto do dever, o irmão Clyde, todos os irmãos, o irmão Dave, o irmão Steve, como nós apreciamos tudo que eles fizeram. Eu oro que Deus os abençoe, seja com eles. Gostaria deles conosco. São irmãos e irmãs que nós amamos. Nós queremos todos estar juntos. Essa é a noiva de Jesus Cristo. Só fazendo um eco do que o nosso irmão disse, nós temos que ter respeito e amor um pelo outro. Isso é algo que o tabernáculo Brana e a noiva está faltando isso em todo lugar. Nós temos que ter amor um pelo outro. Isso é o que o irmão Brana disse. Então, se alguém não crê da forma que você crê e ele está errado, olha, é você que está errado. Isso foi o que ele disse. Nós temos que fazer, nós temos que amar um ao outro, respeitar um ao outro. Isso é o que eu oro que Deus traga para mim e para esse tabernáculo. Eu também quero, vocês viram os irmãos que estavam aqui, que estavam nos ajudando aqui, alguns irmãos aqui, tive que conversar com o irmão Samuel e a gente se ajuntou, teve uma reunião e eu tive que chamar algumas pessoas para ajudar, porque não tinha nenhum diácono, ninguém para tocar o piano, para liderar os cânticos. Foi por isso que eu falei com ele. Eu pensei que fosse melhor cancelar o culto de quarta-feira, então a gente podia ter mais tempo de orar e ver, Senhor, o que precisamos fazer? Você sabe quando essas coisas acontecem? Quando o irmão Brana disse, olha, estava aqui no outro dia e o irmão Way tinha morrido e ele estava bem aqui e as pessoas ficaram todas agitadas e tudo mais, e você sabe melhor do que isso. Você precisa ficar quieto. A Escritura nos diz que é uma voz mansa e delicada. Quando você ouve essa voz mansa e delicada, você precisa ficar quieto. Você precisa ouvir. Então, eu estava dizendo que eu pensei que seria o melhor cancelar o culto e vamos buscar a vontade do Senhor e a decisão correta que precisamos fazer, porque Deus tem um plano e nós temos que estar nesse plano. Qual é a vontade perfeita dele? Então, fazendo isso, eu penso que deu pra gente mais tempo. E eu apreciei o nosso irmão quando ele falou no dia seguinte, quando eu falei para ele, como é que se sente nessa manhã? Ele falou, estou mais aliviando a pressão, deixando escapar a pressão. Eu amo quando um homem fala coisas da palavra, ele está na palavra. E algumas vezes, não querendo sair desse tema, mas veja, eu não quero entrar numa batalha de citações, mas citações é tudo que eu tenho. A minha alma é a palavra, essa não é a forma errada. Se alguém diz algo que Deus não falou, ou algo que a gente pensa, somos culpados disso. Tem que ser a palavra, vamos ter arrazoamento junto. A palavra é tudo que nós temos, essa é a única coisa que nós temos. Então, muitas coisas que nós não sabemos, que nós tivemos que enfrentar, temos que colocar alguns cooperadores aqui, como vocês podem ver, alguém aqui no piano e os irmãos aqui temporariamente que vieram para nos ajudar hoje e ver as pessoas para ter o culto na igreja e ninguém se preocupar. E certamente eu aprecio a junta administrativa, tudo que eles fizeram, o irmão Billy Paul, o irmão Clyde. Isso é, eles estão cumprindo duas funções, como vocês podem ver, eles são tão preciosos. Quando disse hoje, eles viriam e ajudar a igreja, e estar aqui e ajudar os cooperadores, as pessoas, nesse momento para começar o culto hoje, e foi isso que a gente decidiria. Não sabíamos como ia fazer na escola bíblica, então tivemos que cancelar e alguns programas para que a gente possa nos ajustar. Então falei ali como o irmão Sérgio, precisamos de irmãos como ele, que já foi diáconos, para poder ajudar as pessoas, ajudar com o que devemos fazer e enfrentar a situação que estamos passando. Nós apreciamos tanto de poder fazer isso, fazendo as suas funções. Temos os
administradores para estar aqui na igreja agora. Muito breve, algo muito breve que vamos fazer é colocar os diáconos nessa igreja, para que possam estar aqui, alguém aqui no piano, alguém no órgão, alguém para liderar os cânticos, algo que nós precisamos de todo o sistema nesse tabernáculo. Mas é como o irmão Branham disse, quando ele estava ali, eu penso que ele estava falando com um infidel ali, um infiel em Burkesville, Kentucky. Ele disse, aonde você vive? E ele fala, eu vivo lá longe. Aonde? Eu não vejo a casa? Ele disse, é lá, eu só tenho essa lanterna. Mas eu não consigo ver a casa. E ele levantou a lanterna, e a lanterna só ilumina até ali, e ali é onde eu sigo. E é isso que eu e o irmão Samuel estamos fazendo essa noite. Nós estamos levantando a lanterna e a luz só brilha até aqui. E é isso, é a distância que nós podemos andar, aonde ele nos guia aí. Então, pela sua misericórdia e graça, nós vamos seguir o caminho que ele quer que nós seguimos, onde ele quer que a gente vai. E olha, eu gostaria de todos aqui, não queria botar ninguém nessa posição, a menos que o Senhor me lidere para isso. Se eu não fosse até ele, eu sei que o irmão Billy Paul me ligou e me falou, o que vamos fazer? Mas nós temos que esperar no pastor. Nós temos que ver o que Deus vai fazer. E quando o irmão veio até mim e me pediu, ele falou, eu tenho que orar para ver qual é a vontade dele. Então nós avançamos, nós vemos o que Deus tem armazenado para nós. Tem algumas coisas, muitas coisas que eu não sei, mas tem poucas coisas que eu sei. E eu anotei ela aqui, pois eu quero estar bem claro disso, que vocês saibam disso. Essa mensagem e essa Bíblia é o meu absoluto. Eu creio em cada palavra que o profeta falou. Isso é a palavra vindicada da hora. E essa mensagem é a minha vida, é a sua vida. Você não estaria sentado aqui. É tudo. Isso é tudo. Onde nós estaríamos, irmãos e irmãs, se não tivesse essa mensagem? Especialmente agora no tempo que estamos vivendo, vendo todas essas coisas que estão acontecendo, como o coração tem que ficar imutável nessa palavra. Isso é verdadeiramente o nosso absoluto. E cada homem está sujeito a essa palavra. Ninguém está acima dessa palavra, na posição do que o que Deus colocou como seu irmão. Ele é meu irmão, ou como um pastor que tem autoridades, como o irmão Branham disse na igreja. Isso é verdade, que todos os homens estão sujeitos à palavra de Deus. Você tem que se alinhar com o que o profeta disse. Essa é a nossa linha mestre. É isso que usamos. É isso que essa igreja vai usar. É o que o profeta disse para nós. À frente dessa igreja é o Espírito Santo. Ele é o grande general. Isso foi o que o irmão Branham disse. E levando Jesus, quando você está no exército, nós temos um grande general e temos generais e capitães. E eu sou só um soldadinho. É tudo que eu sei. É tudo que eu sou. Eu quero estar na vontade dele, ouvindo o grande general, o Espírito Santo. Ele está encarregado de tudo. Só há um sétimo anjo mensageiro. Não há dois, não há um oitavo, não há nenhum que vai vir. Eu sou seu irmão. Eu sou só seu irmão. E tudo que eu sei é tráfico direto. É tudo que eu sei. É ajeitar o tráfico. E se eu posso usar a minha vida para ser uma influência para você, eu quero te apontar Jesus Cristo através do seu profeta. Eu não estou aqui para trazer uma nova mensagem. Não há nenhuma nova mensagem. Não há outra mensagem a se trazer. Ele trouxe a mensagem. Ele armazenou o alimento para que nós tivéssemos com quem se banquetear. E quando o tempo tiver passado, você se lembra. Nós nos lembramos essa manhã. Nós nos lembramos essa manhã que o alimento foi armazenado. Deus teve um lugar para que nós tivéssemos com quem nos banquetear. E tudo que eu quero fazer é trazer diante de vocês. Então, eu não estou olhando para algo que vai acontecer ou grande coisa. E sim, de qualquer forma, aquele profeta vai voltar. Amém. Amém. Ele vai ser um que diz: eis
o Cordeiro de Deus. Veja como eu anseio ouvir aquela voz quando ele fala. Eu quero ouvir isso. Eu quero estar sintonizado. É tão importante que Deus amou tanto essa geração. Ele amou você tanto que ele pegou o seu homem, pegou o seu estilo, pegou as suas características para que ele pudesse revelar para nós essa mensagem do tempo final. Então quero estar sintonizado com isso. Se eu não ouvir isso o tempo todo, como eu vou estar pronto para ouvir? Veja, eu quero estar apto a ouvir. Então ele vai voltar, amém. Quando vai ser? Eu não sei quando será, como vai ser. Eu só quero estar lá. Eu sei que vai acontecer, eu quero estar lá. Não importa como seja, quando vai ser. Algumas vezes nós começamos a pensar, da nossa maneira vai ser dessa forma, vai ser da outra forma. Simplesmente todas essas coisas esqueçam. Simplesmente viva uma vida simples e olha essa mensagem com tudo que tem em você, como filho e filha de Deus. Fique na palavra. Essa é a única coisa que nós podemos fazer, ficar na palavra. Nós nos descompreendemos de vez em quando a voz de Deus fala que você só precisa ouvir as fitas. Veja, só uma coisa isso faz, é para você se manter na palavra. Você precisa fazer algo. Vivemos vidas ocupadas. Satanás está sempre atrás de nós, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, telefone tocando o tempo todo, tem que mandar e-mail, tem que mandar mensagem. Algo vai te manter ocupado o seu tempo, mas a palavra é o que nós precisamos estar ocupado. Ouvir essa palavra, temos que estar alimentando dela o tempo todo. Veja, a reunião de oração, o irmão Branham disse que não é mais importante. Quando ele falava de reunião de oração, ele fala, é ali quando você vai dormir, do lado da cama, você simplesmente diz, ora Senhor, me ajude, obrigado, até amanhã. Nós precisamos daquela reunião de oração. Ele disse, nós pregamos demais, nós falamos demais, fazemos demais, mas nunca ora demais. Veja, os seus louvores eu quero na minha boca o tempo todo, e eu quero vindo no meu ouvido o tempo todo. E nesse tempo nós podemos dizer glória, glória, glória e amém. E nós precisamos estar na palavra. E isso que nós vamos fazer. Essa igreja sempre vai ser a igreja dele. Vai sempre ser uma igreja de fita. Eu creio no quíntuplo de Efésios. Eu tenho parte no quíntuplo de Efésios. Eu tenho que crer nisso. Você vai ouvir, irmão José é contra o quíntuplo de Efésios, sem sentido, senão estaria contra a palavra. Eu não posso ser contra a palavra. Veja, eu tenho que me aliar com os irmãos, como na voz de Deus eles falam. Deus abençoe, porque Deus colocou o verdadeiro quíntuplo de Efésios bem agora, para manter essa palavra diante do povo. Nós vemos esse grande decaindo, as pessoas para um lado, para o outro, depressão no coração. Veja o mundo, as pessoas vindo e dizendo, olha, eu vi aquela nuvem naquele dia. Isso é inacreditável. Mas Deus tem uma noiva verdadeira e não me importa, eu não preciso crer em mais nada. Deus vindicou o seu profeta e eu creio. E é isso. É inacreditável. Mas eu agradeço a Deus que estou ancorado. E você está ancorado na palavra dele. Haverá eleições nessa igreja. Isso é parte do que o irmão Branham disse. Isso que estamos buscando. É você. É o corpo, são as pessoas. Todos vocês movendo o Espírito Santo, vindo de dentro de você e direcionando você. E é por isso que estamos aqui. É o que o irmão Branham disse. Cada posto, cada ofício, perdoe, alguns, por exemplo, o piano, o órgão, professor da igreja, esses não são eleição. Mas o pastor, pastor, diáconos, junta administrativa, são eleição que você tem que fazer. E serão feitas. Eu não sei quando. Os irmãos disse, estamos orando por isso, tem muitas coisas que temos que fazer, quanto tempo vai levar, o tempo de transição, tudo que vai acontecer, e temos que fazer isso.
como nosso irmão assumiu automaticamente a função de pastor do Tabernáculo Branham, isso é até ter uma eleição. Isso é o que Deus, para confirmar o que é o que Deus quer. E o que nós queremos é o que Deus quer. E aí vamos estar colocando diáconos nessa igreja. Isso são pessoas especiais, diáconos da igreja. E isso tem que estar acima de qualquer reprovação. Você tem que olhar, como ele falou, é um trabalho difícil. Temos que buscar ao Senhor tantas coisas que eu quero compartilhar com vocês, que ele tem que estar constantemente na palavra, porque o Mombrana disse que o diácono tem que estar apto a pregar. Eles têm que estar aptos para vir aqui atrás desse púlpito e levantar e continuar o culto. E se você está aqui hoje, você está ouvindo a fita, louvando e está no culto, eles também, mas eles estão vigiando o que está acontecendo. Veja, ele vai lá atrás na porta, se alguém entrou na porta, se alguém está atrapalhando o culto, eles têm que estar constantemente na palavra. Eles não têm a liberdade, de vez em quando, de aproveitar o culto como nós temos a chance de fazer. Então, nós vamos estar fazendo um anúncio de quando isso vai acontecer, quando nós teremos as eleições. Vai ter alguns irmãos que vão estar aqui, algumas pessoas por um período, essas pessoas que estão aqui, só por um período, nós teremos aqui, mas simplesmente em base, esses irmãos estão aqui como cooperadores. É tudo que eles estão fazendo, ajudando até que a gente consiga chegar lá, assim como o pianista e o organista, eu pedi para eles virem nos ajudar hoje. E nós apreciamos todos os cooperadores e os irmãos que vieram nos ajudar. Então, nós estaremos fazendo anúncios, deixando-os saber, como o Senhor vai, os irmãos que vão vir para as posições, nessas posições, isso é um trabalho seu como a noiva, e tudo que vocês têm que ter para colocar essas pessoas nessas posições, eu creio que isso é responsabilidade. A junta de diáconos são aqueles que vão investigar essas pessoas para ver se as vidas deles podem fazer e tudo mais. Isso tem que ser irmão Samuel e eu, porque não tem uma junta de diáconos agora para fazer isso. Mas você é mais que bem-vindo para fazer recomendação. Se você souber alguém, para mim ou para o irmão Samuel, nós temos alguns irmãos que nós queremos orar por eles, ver o que Deus vai guiar. Não quero que a luz brilhe bem agora. Uma coisa que eu quero é vir aqui e adorar o Senhor, expressar o nosso amor ao Senhor Jesus. Sou grato por isso, e mais que nós sabemos, mais que Ele vai dizer, é a forma como Deus vai guiar. Estou tão feliz essa manhã de ser um filho de Deus, de estar aqui no programa de Deus. E eu tenho que crer que esse é o programa de Deus. Eu quero ficar sintonizado nisso. Amanhã, talvez eu não esteja aqui. Irmão Samuel talvez não esteja aqui. Isso não sou eu. Louvado seja o Senhor. Veja, vocês estão olhando nessa direção, mas eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Amém? Eu quero saber quantos de você é um dos tais. Vocês que estão aí. Vamos cantar aquela canção. Vamos dizer que somos um dos tais. Vocês é um dos tais? Você pode dizer isso para eles? Dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais.